10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Olá, alunos! Meu nome é Frutuoso Gomes, sou professor do FAM e trago para vocês mais uma aula de matemática. E o assunto de hoje é teoria dos conjuntos, continuação, certo? Dando continuação aí aos 5 primeiros vídeos relacionados a esse conteúdo. Bom, então, o objetivo da aula de hoje será conhecer operações entre conjuntos. Nesse caso, iremos conhecer a união e a intersecção, além da diferença de conjuntos e conjunto complementar, certo? Uma aula curtinha. Vamos começar aí com operações entre conjuntos, tá bom? Então, começamos aí com a união ou reunião de conjuntos, tá bom? Então, é dito que a união de dois conjuntos, A e B, que indicaremos por A ou B, é o conjunto cujos elementos são todos aqueles que pertencem a A ou a B. Quando é dito aqui ou, certo? A ou B, quer dizer que na união, a união será formada pelos elementos que pertencem a A ou pertencem a B, ou pertencem aos dois ao mesmo tempo. Temos aqui uma representação que diz o seguinte: A ou B, ou seja, A união B, é o conjunto formado por elementos X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Ou seja, esse X representa todos os elementos da união, certo? É uma representação genérica. Então é dito que esses elementos irão pertencer a A ou irão pertencer a B, como foi anunciado aqui acima. Vejamos um exemplo. Sendo o conjunto A formado pelos elementos 7, 8 e 9, e o conjunto B formado pelos elementos 10 e 11. Então, nós teremos aqui, A união B será o conjunto formado pelos elementos 7, 8 e 9, que estão em A, e unidos com o 10 e o 11, que estão em B. Olha aqui o exemplo B, sendo o conjunto C formado pelos elementos 7, 8, 9 e 10, e o conjunto D formado pelos elementos 9, 10, 11, 12 e 13. Então, temos que a união de C e D será formada pelos elementos 7, 8, 9 e 10, que pertencem a C, unido com os elementos de D, que são eles, 9, 10, 11, 12 e 13. Então, estão aqui, 9, 10, 11, 12 e 13. Nesse exemplo, podemos observar que o 9 e o 10 pertencem ao conjunto C e também ao conjunto D. Entretanto, não há necessidade de repetir os elementos. Como nós vimos nos vídeos anteriores, a repetição de elementos ela é desnecessária, certo? Na representação tabular dos conjuntos. Vejamos o exemplo C, sendo o conjunto F formado pelos elementos 4, 5 e 6, e o conjunto F formado pelos elementos 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, nós temos união F como sendo o conjunto formado pelos elementos 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Na verdade, esse conjunto união F é igual ao conjunto F, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Porém, os elementos de E já estão aqui, 4, 5 e 6. Então, sem a necessidade de repetir, certo? Fizemos aí a representação da união dos conjuntos E e F. Agora vejamos aqui um probleminha. A tabela abaixo mostra a composição química de cada molécula de alguns gases. As letras C, H, O e N representam átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, respectivamente. Essa palavrinha respectivamente
caso alguém tenha alguma dúvida, não conheça, não tenha visto ainda, ela quer dizer nessa ordem, ou seja, quando é dita as letras C, H, O e N, representando os átomos respectivamente, então é na ordem que eles aparecem, ou seja, C, primeira letrinha, corresponde ao primeiro átomo, no caso aqui, ó, o carbono. H corresponde ao segundo aqui, ó, hidrogênio. O O corresponde ao oxigênio. E o N corresponde ao nitrogênio, tá bom? Então, respectivamente, quer dizer nessa ordem. Continuando aqui, ó. O número subscrito à direita de cada letra indica o número de átomos representados pela letra que compõem a molécula. Por exemplo, cada molécula do metano é formada por um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio, certo? Então fica assim, ó, um átomo de carbono. Então o carbono é o C. Então vai ficar aqui, ó, C1, certo? Ó. E 4 átomos de hidrogênio. Hidrogênio, certo? É o H. Então coloca aqui, ó, H4, já que são 4 átomos, tá bom? Então, quando é dito aqui, ó, a molécula do metano é formada por um átomo de carbono, é C1, e 4 átomos de hidrogênio, H4. Sendo que quando for apenas uma molécula, esse número 1 aqui ele é opcional. Ok? Pronto. Aí continuando aqui, ó, vejamos a tabela. Ó, o metano aqui, ó, CH4, um átomo de carbono e 4 de hidrogênio. Além do metano, nós teremos aqui, ó, o etano, C2H6, propano, C3H8, dióxido de carbono, CH2, nitrogênio, que é o N2, e o oxigênio, que é O2. Aí ele continua aqui. Em relação ao universo dos gases dessa tabela, com relação ao universo dos gases, ou seja, todos os gases que estão aqui na tabela. Se M é o conjunto dos gases que possuem carbono em sua composição, ou seja, carbono é representado pela letrinha C. Então teremos aqui, ó, o metano, etano, propano e o dióxido de carbono. Então, se M é o conjunto dos gases que possuem carbono em sua composição, então nós teremos aqui o conjunto M, ó, formado pelo metano, como foi visto aqui em cima, ó, etano, propano e dióxido de carbono. E N é o conjunto dos gases que possuem oxigênio. Oxigênio representamos pela letra O. Então, teremos aqui o dióxido de carbono e o próprio oxigênio. Então, o conjunto N, ó, será formado por apenas 2 elementos, dióxido de carbono e hidrogênio. Então, olha só o que nós temos, ó. M união N será o que? Ó? Vamos unir os elementos de M, ó, metano, etano, propano, dióxido de carbono. E juntamente com esse, pegaremos aqui, ó, os elementos do conjunto N, que é o dióxido de carbono, que já está aqui, e o oxigênio. Então, esses elementos representam a união do conjunto M com o conjunto N. Agora a representação da união de conjuntos por diagrama de Wien. Ó, temos aqui o conjunto A, conjunto B, ó, separados. O conjunto A e o conjunto B, ó, com uma parte de um dentro do outro. E essa terceira situação é quando um conjunto está dentro do outro. Nessa primeira situação aqui, ó, em que os conjuntos não se tocam, é dito que eles são disjuntos, ou seja, não existe elemento pertencente aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Nessa segunda situação, uma parte de B está dentro de A, assim como a parte de A está dentro de B. Então, essa partezinha aqui que se toca é formada por elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, que pertencem os dois ao mesmo tempo, seria o que? O dióxido de carbono. Então, ele estaria aqui, ó, na partezinha que corresponde aos dois conjuntos ao mesmo tempo.
E nessa terceira situação aqui, ó, é quando um conjunto está dentro do outro, certo? Ou seja, nesse caso aqui o B é o subconjunto de A, tá bom? Então, a união aqui, ó, é a soma dos dois, desculpa, a soma dos elementos dos dois conjuntos, ó, todos diferentes. Aqui você já vai ter elementos pertencentes aos dois conjuntos, terá elementos repetidos, mas não há necessidade de repetir. E aqui, ó, também teremos elementos repetidos, serão os de B. Entretanto, basta escrever os elementos de A, como foi visto no exemplo anterior, certo? Se não me engano, é união F, em que o resultado era o próprio conjunto F. Isso porque lá, naquele caso, o conjunto E, os elementos de E, todos eles estavam também em F. Agora vejamos algumas propriedades. Ó. Sendo A, B e C conjuntos quaisquer, temos... Primeira propriedade, se B é subconjunto de A, é essa situação. B, subconjunto de A. Ou seja, os elementos de B, todos eles pertencem a A. Então, a união B é igual a A. Ou seja, se você, nessa situação aqui em que B é subconjunto de A, se fizer A união B, o resultado é o próprio conjunto A. E se A união B é igual a A, ou seja, quando você for unir dois conjuntos e o resultado da união é um único conjunto, é igual a um dos dois conjuntos, então, nesse caso aqui, o B é subconjunto de A. Ou seja, se B está contido em A, certo? Isso equivale a dizer que A união B é igual a A. Esse sinalzinho aqui indica a equivalência, ou seja, é verdadeiro indo e voltando. Ou seja, se B está contido em A, então A união B é igual a A. E se a união B é igual a A, isso quer dizer que B está contido em A. Agora vejamos aqui a segunda propriedade. A união B é igual a B união A. Ou seja, quando você vai fazer a união dos dois conjuntos, não importa, certo? A ordem dos elementos que você vai escrever aqui, ó. M união N. Eu peguei primeiro os elementos de M e depois completei com os elementos de N. Mas se eu tivesse invertido e pegado primeiro os elementos de N e depois os elementos de M, o resultado seria o mesmo, pois na representação tabular de um conjunto, a ordem dos elementos não importa, ou seja, não difere um conjunto de outro. Se dois conjuntos têm os mesmos elementos, mesmo em ordens distintas, mas esses dois conjuntos continuam sendo iguais. Agora, a terceira propriedade, ó. Se você tem A união B união C, ó, você pode unir primeiro o A com o B e depois unir com C, certo? Ou então você pode unir o B com C e o resultado você une com A. Ou seja, se vamos fazer a união de três conjuntos, a ordem dos elementos que nós vamos pegar não importa. Podemos pegar o primeiro com o segundo, depois o terceiro, ou pegar o segundo com o terceiro, depois o primeiro, ou o primeiro com o terceiro, o resultado une com o segundo. A ordem não importa, não influencia. O resultado vai ser sempre o mesmo, desde que não esqueçamos nenhum elemento. Nota: o símbolo ó, da setinha dupla lê-se se e somente se, ou seja, aqui em cima. B está contido em A, se B está contido em A, se somente se A união B é igual a A. Representa, então, esse símbolo representa a relação de equivalência, que é a implicação mútua entre duas propriedades. Quando diz implicação mútua, certo? Quer dizer que é verdadeiro indo e voltando.